Oi pessoal, boa noite, meu nome é Alan e o jogo de hoje, sem muitas delongas e sem enrolação, é o Race for the Galaxy, da Galápagos Jogos. O Race for the Galaxy é do Tom Lehmann, é um jogo já tem alguns aninhos aí de mercado e várias expansões que acrescentam boas coisas às suas mecânicas e outras nem tanto. O que o pessoal chama de primeiro ciclo de expansões dele, que começa com a Brink of War, se eu não me engano, vai deixando o jogo muito interessante. As últimas que saíram, que se eu não estou falando bobagem foi a Alien Artifacts, desnecessário, foi meio caça-níquel. O que é o Race for the Galaxy, né? Race for the Galaxy é um card game, ele é intitulado como board game, mas ele é essencialmente um card game. Vem com essa quantidade de cartas aqui, não são muitas, o meu não eslevei ainda. E mais as cartas de Rolls. Como é que se joga esse jogo? Ele é um jogo de civilização clássico, com os melhores aspectos desse tipo de jogo. Então você tem que explorar, você tem que colonizar, você tem que combater, você tem que pesquisar, você tem que produzir, você tem que vender. Enfim, eu considero o Race for the Galaxy um jogo tão completo, assim, tão perfeito, que um dia desse me caiu a ficha. Ele já tem um tempinho já de publicação no Brasil, pela Galápagos, e por mais estranho que pareça, eu não vejo as pessoas comentarem muito sobre ele, seja nos fóruns, seja nas páginas do Facebook ou na própria Galápagos Jogos, no Twitter, enfim, não sei, dá a impressão de que o jogo não pegou. Então, eu vou tentar falar aqui em 10 minutos o porquê que você deve jogar esse jogo, tá? E comprar a versão nacional dele, porque uma barreira que eu sempre encontrei em apresentar esse jogo para outras pessoas é porque ele tem uma quantidade legal de texto, mas não necessariamente nas cartas, e sim no manual e na sua ficha de referência. E as primeiras partidas, jogar este jogo sem a ficha de referência é virtualmente impossível. Deem uma olhada ao porquê. Esse jogo ele tem uma iconografia pesadíssima, tá? Não é que ela seja absurda, de difícil, de complicada, não é. É porque ele tem muita simbologia. Então, aliás, simbologia não, perdão. Ele tem muita iconografia. Então, até você pegar o macete da coisa, demora um pouco, mas depois que você entende, cara, esse jogo vai ficando melhor e melhor a cada partida. Outra coisa legal dele. Como ele é um card drafting, né? Você vai pegando as cartas fechadas e você não sabe o que vem, então você tem que ir adaptando a sua estratégia conforme as cartas vão surgindo para você. Então você se focar numa estratégia ou numa carta específica no Race, não costuma dar muito certo não. O legal dele, o que é? Como todo jogo que envolve cartas, você ter um prévio conhecimento das cartas, ou pelo menos a grande maioria delas, e entender como é que elas funcionam, entender a sinergia entre essas cartas. E esse jogo ele é exclusivamente isso, sinergia. Ele é um jogo que pegou uma mecânica muito bem difundida pelo Puerto Rico e o Melterer, né, que foram jogos que difundiram muito bem a mecânica das roles, né, que são os papéis, onde cada jogador assume uma role para seguir e isso vai orientando as ações dele. Então o que você tem aqui? Você tem ações de explorar, né, onde você vai buscar cartas no deck inicial, como aqui, por exemplo, essa é uma ação de explorar 1. Então você explora pegando 2 mais 5, mas você vai manter só uma carta, então é para você ver muitas cartas e escolher entre elas. Você tem as ações de consumo, por exemplo, onde você vai consumir os goods, né, as matérias que você produziu. Aí você tem aqui uma ação de descoberta simples, né, que é a comum, a standard, que você vai olhar 2 cartas mais uma, porém você mantém 2 cartas dessas 3. O que mais que nós temos aqui? Nós temos as cartas de colonização, que são para colonizar os planetas, e mais algumas coisinhas aí que são a venda, o desenvolvimento, enfim. Como que se joga o jogo? O jogo, o objetivo é você fazer o seu império da melhor maneira possível, e quando o baralho, se eu não me engano, ele acaba 2 vezes, o jogo dá o fim, né? Ele aciona o fim do jogo, ou quando um jogador coloca 12 cartas na mesa. Sejam elas cartas de planeta, cartas de desenvolvimento e afins. Esse jogo, galera, se você não conhece o Race for the Galaxy e você ouviu falar mal desse jogo, eu não vou falar que a pessoa que falou mal não sabia jogar, não conhecia o jogo, vou falar isso porque realmente tem pessoas que
não pegou, entendeu? O jogo não teve efeito. Mas ele é um jogo que ele tem um fator replay muito grande, então... E outra, ele tem uma curva de aprendizado muito alta, então é um jogo que exige dedicação. Não adianta você jogar uma ou duas partidas e você falar assim, ah, esse jogo é bom, mas não me cativou, ou esse jogo é uma porcaria, ou esse jogo é o melhor jogo do universo. Não. Eu acho que o Race for the Galaxy, você vai começar a entender ele, sem exagero, com umas 10 partidas. Aí você vai entender legal como é que funciona. Quais são as cartas que nós temos aqui no Race, explicando brevemente. Nós temos as cartas do tipo planeta, né? Essa aqui é uma carta, essa informaçãozinha dela aqui, ela dá a quantidade de pontos de vitória, que ela vale no final. O requisito para conquistar ela, no caso 3 pontos aqui de militar, então ele é um planeta que tem que ser conquistado na base da porrada. E aqui o que ele produz de imediato e não produz round a round quando você seleciona a ação de produção. Então esse Halo aqui, né, ele significa isso. Aqui nós temos um planeta comum, né, onde você vai pagar 2 cartas qualquer que você descarta para baixar esse planeta. E aqui a característica que ele dá. Na fase 3, né, sempre que vai acontecer uma fase de colonização, caso você vá colonizar um planeta que exija número de combate, esse planeta ele te dá mais 1. E aqui na fase 4, para cada carta que você vai produzir desse tipo, ele vai te dar 1 ponto de vitória em uma carta extra. E assim por diante. As cartas não são de leituras difícil, né? Mas até você pegar o jeito delas demora um pouco. Não vou falar que é fácil. Aqui, por exemplo, você tem uma carta de upgrade, né? de desenvolvimento. Ela custa 1, ela te dá 1. E aqui, toda vez que você for vender, você segura mais uma carta. Outras coisas do tipo... Vamos dar uma olhada mais uma aqui. Eu estou pegando umas cartinhas muito simples. Queria pegar umas cartas um pouquinho mais complexas, como essa aqui, por exemplo, que por algum acaso é a New Earth. Então aqui é uma carta que você paga 5, ela te dá 3, e ela tem um duplo bônus. Quando ela vai produzir, ela produz esse tipo de good, né, que são, aqui na cor marrom, eles são os goods raros, né, as matérias raras. Eles valem bastante na hora de vender, e aqui toda vez que você produz, ele te dá isso aqui. Então, essencialmente, o jogo é fácil, tá? Mesmo que ele tenha uma iconografia bem pesada, e aqui a irmã dela, né? Nós temos Velha Terra e Nova Terra. Mesmo que ele tenha uma iconografia tão pesada, ele é um jogo simples de jogar, ele não é difícil. Quando você entende como funcionam os papéis, né? As roles, você vai pegando o timing. É exatamente como Puerto Rico. Puerto Rico, ele é um jogo que, se tiver uma pessoa na mesa que não entender o tempo das roles, cara, a partida ou fica muito travada, ou simplesmente o jogo vai ser uma merda. Então, como jogos que usam essa mecânica, você tem que prestar atenção no que os seus adversários estão fazendo, porque você vai aproveitar o momentum deles. Então, o Race pra mim, eu considero ele um top 10. Eu já tive a versão americana dele com todas as expansões, mas o cara me fez uma oferta na época boa, e eu acabei vendendo ele, mas depois que saiu essa versão da Galápagos, eu encontrei ela por um preço abaixo do mercado aí, baratinho, e decidi comprar. Então galera, não se deixe impressionar com o Race por ele ser um jogo com cartas, ou por escutarem que ele tem uma iconografia difícil, como eu mesmo estou afirmando aqui. Ele é um jogo que vale a sua tarde, seja de sábado, de domingo, ou aquela jogatina de noite, no final do expediente, ou a jogatina de sexta-feira, que a galera gosta de fazer uma emenda, da qual eu faço parte. Minha reclamação com relação à versão nacional é que a Galápagos lançou esse jogo tem um tempinho e eles simplesmente não lançam expansões para o jogo. Jogos que saíram depois e já tiveram assim, um ritmo absurdo de lançamentos, como King of Tokyo, não que não mereçam, King of Tokyo é divertido, e o Senhor dos Anéis, que eu estou mega feliz com o ritmo das publicações dele, mas eu acho que o Race for the Galaxy é um jogo que merece ter todas as suas expansões aqui, independente do nível de qualidade delas, porque isso diverge muito. Tem gente que ama todas as expansões e outras pessoas que não gostam tanto do quadro geral, ao qual eu faço parte. Eu gosto mais das primeiras expansões dele. A primeira expansão dele, ela traz o modo solo, onde você vai conhecer o maldito, desgraçado, do robozinho, que é um dado. Quem já jogou sabe do que eu estou falando, esse robozinho é o ser mais maldito do universo. Então eu acho que, até para atrair mais pessoas para esse jogo, merecia sair essa porcaria dessa expansão que a Galápagos não lança. Então
Eu não sei se alguém da Galápagos assiste os meus vídeos, ou se alguém que assiste os meus vídeos tem contato com alguém da Galápagos, mas Galápagos, pelo amor de Deus, lancem essa expansão, sabe? Passou da hora dela sair já, e os jogos do Race, as caixas, aliás, elas são muito baratas, elas têm um custo-benefício muito legal, então não é justo ficar segurando tanto esse negócio. O que vem na caixa, além das cartas que eu mostrei? Vem esses tokenzinhos para marcar pontos de vitórias, o manual, né, vem 4 player ads daquele que eu mostrei, e o manual com 20 páginas recheado de texto. Então assim, esse manual ele tem que ser lido e relido antes da sua primeira jogada, sem exageros. Então né, você vai deixar passar muitas coisas na sua primeira partida, então bastante atenção no manual. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelos comentários, críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Para os próximos vídeos eu vou abordar alguns joguinhos pequenos e leves aí, que às vezes o pessoal me pede. E também respondendo alguns comentários, quando a galera me pede assim, resenha jogo tal, resenha jogo Y. Galera, eu resenho o que eu tenho na minha coleção, tá? Eu já tinha uma coleção bem maior, com aproximadamente uns 200 títulos, mas eu não tenho mais onde guardar, então de tempos para cá eu estou me desfazendo da minha coleção e guardando só o que eu realmente gosto ou o que eu realmente jogo. Então eu vou continuar resenhando as coisas que eu tenho aqui, tá? Se por algum acaso surgir nas minhas mãos a oportunidade de pegar um jogo emprestado com algum amigo para resenhar exclusivamente um jogo pro canal, sem problema nenhum, mas atender pedidos específicos fica um pouquinho difícil. Quem quiser ver o que eu tenho na minha coleção, até para sugestionar, resenha esse jogo que você tem aí, o meu perfil no Board Game Geek é o Alcofa, com L, Alcofa. Podem procurar lá o user, né, Alcofa, e dê uma olhadinha lá na minha coleção, vocês podem sugerir aí que eu vou considerar, tá bom? Pessoal, aquele abraço.